galera, aqui é Tieme, Matheus Amaral, do Amor Eu Tenho Plano. E aqui nesse episódio de hoje a gente quer compartilhar com vocês, os 6 piores conselhos financeiros que a gente já ouviu por aí. Alguns, tragicamente, já foram dados pra gente, outros a gente vê aí a galera fora dando conselhos de finanças um pros outros, família, pai, mãe, até consultores financeiros já cometeram esses erros. Então, fique esperto que a gente quer compartilhar com vocês quais foram esses 6 piores erros. Se você já gosta desse assunto, aproveita agora, curte, se inscreve no canal pra gente poder discutir um pouco mais sobre esse assunto. E aí, eu acho que esses conselhos são muito perigosos, porque geralmente ele vem de pessoas muito próximas a gente, pessoas que nos amam, e elas falam essas coisas para tentar nos ajudar, nos salvar. Mas muitas pessoas, elas lidam com o dinheiro o tempo todo, mas elas nunca estudaram sobre dinheiro. Então, é aquele negócio, sabe aquele telefone sem fio? Vai falando, e você nem sabe por que você tá falando aqui. E a gente não pega o contexto histórico do momento econômico que aquela pessoa viveu para poder trazer pro nosso. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, a crença de que imóvel valoriza é uma crença da década de 70 e 80 em que imóveis de fato valorizavam muito, mas nos últimos 25 anos não é isso que acontece com os nossos imóveis. Né? Então, devido a vários fatores, êxodo rural, a galera chegando na cidade, então os imóveis na cidade valorizavam muito rápido e isso fez com que os imóveis nesse período valorizassem muito. Então, essa crença de que seu pai tem, seu avô tem, de que imóvel valoriza é real pro período deles. Hoje em dia já não cabe mais da mesma forma. Vamos lá, qual que é o primeiro conselho financeiro? Não, já vamos começar por esse aí. Qual que é? É muito melhor comprar casa do que alugar. Em cima dessa crença que você me falou. Por quê? Como diria minha avó, pelo menos você tá pagando uma coisa que é sua, meu filho. Pelo menos você não tá dando dinheiro pros outros, porque imóvel sempre valoriza. E aí? E aí entra a grande questão, né? A gente é aconselhado desde pequeno por pai, mãe, parente, vô, tio. Filho, já tá na hora, tá crescendo, vai casar, comprou sua casa, arruma seu canto, não vai morar de aluguel, porque é melhor pagar por algo que é seu do que pagar o aluguel. E aí entra toda essa cultura brasileira de financiar um imóvel próprio em 30 anos, MRV, e um alto nível de endividamento das famílias brasileiras. Qual que é o grande problema disso tudo? Primeiro, será que alugar é pior que financiar? Será que financiar é de fato melhor que alugar? A gente tinha um cenário no Brasil de altas taxas de juros. Então, se você fizer uma conta, eu não sei se você já colocou na ponta do lápis, né? Para cada uma casa que você financia para ser sua, talvez você deixe uma ou duas para o banco ou seja, você compra 3 casas, 2 ficam para o banco e uma fica para você. Num contexto normal, né, a gente está com um contexto de taxa de juros bem baixo, mas falando num cenário normal, um financiamento tradicional no banco, o valor da parcela do seu financiamento sempre vai ser mais alto do que o valor do aluguel do imóvel de mesmo padrão. Então vamos considerar aí um apartamento que nem esse aqui que a gente mora, que custa aí R$275 mil, o valor do financiamento sempre vai ser mais alto do que o valor do aluguel, num financiamento tradicional de banco. Minha Casa Minha Vida é diferente, certo? Então leve em consideração que seja um financiamento normal. E aí, qual que é a grande questão que a gente defende o aluguel? Eu e o Matheus, a gente defende o aluguel, principalmente pra galera mais nova. Que o ideal seria a gente pegar, isso aqui é o aluguel, isso aqui é o financiamento, a gente pegar essa diferença aqui, e investir essa diferença. E aí, em menos tempo do que o financiamento, a gente consegue quitar esse mesmo apartamento. Então, vamos dar um exemplo aí. De repente, você paga R$2.000 de financiamento, né? E o aluguel é R$1.500. A ideia é que você pegue esses R$500 da diferença e invista para que aí num prazo de repente 2/3 do tempo, né? Então normalmente um financiamento de 30 anos, uma parcela de R$2.000, um imóvel vai custar R$1.500, e esses R$500 investidos ao longo de mais ou menos 20 anos você consegue ter o valor para comprar à vista. Então você até consegue comprar o seu apartamento, o seu imóvel, só que você consegue comprar ele à vista mais rápido. Porque às vezes a gente tem a ilusão de que financiado é nosso, mas o financiado não é nosso. Se você acha que o financiamento da sua casa é seu, experimenta ficar 3 parcelas sem pagar para ver se o banco não vai bater na sua porta falando assim, bicho, me dá meu imóvel aqui. O imóvel do financiamento só é seu depois dos 30 anos quando você quita a dívida. Exato. Então, assim, Tia, mas isso é regra pra todo mundo? Não, não é regra, gente. Existem várias exceções. Minha Casa Minha Vida é uma exceção. Se você for empregado e conseguir utilizar seu FGTS for gordinho, vale a pena também você financiar. Então, existem várias exceções. Mas, via de regra, para a maior parte das pessoas, não vale a pena financiar e elas se endividam durante 30 anos. Mas uma coisa que eu gosto também do aluguel é que, por exemplo,
Hoje nós somos um casal, a gente tem o Bentô, que é o nosso cachorro, mas basicamente a gente não tem uma necessidade de uma casa muito grande. Só que eu penso, talvez lá no meu futuro, ter 1 ou 2 filhos e tal. Então, se eu vou financiar, eu já tenho que assumir que eu vou ter uma família maior, então eu já acabo financiando uma casa maior. E outra coisa também, então, primeira coisa, eu consigo ter um estilo de vida menor e conforme eu vou crescendo no meu padrão de vida, eu vou aumentando meu aluguel. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu não gosto muito dos meus vizinhos, né? Então pode ser que, olha só, eu tô tranquilo, porque eu tenho um aluguel, daqui 1 ou 2 anos eu posso me mudar. Exato, então, você não tá preso nesse prédio o resto da vida. Exato, então como que eu descobri que os meus vizinhos são chatos? Porque eu moro aqui faz 1 ano, 2 anos. Então eu percebi que a localidade, descobrir qual que é a cidade que eu mais gosto, eu ainda não sei exatamente essa resposta. Então eu tenho liberdade para experimentar. Muito bom. Segundo conselho, financeiro bosta. Cartão de crédito é ruim, não use cartão de crédito. Esse negócio de cartão de crédito é do capeta, vem uma fatura gigantesca, nós não conseguimos pagar. Então quais são os problemas do cartão de crédito? O primeiro deles a gente não sabe utilizar o cartão de crédito. O problema não é do cartão, o problema é nosso, que a gente não sabe utilizar. A gente tem cartões que têm limites muito acima da nossa renda. A gente acha que pagamento do mínimo é pagar integral e não imagina a bola de neve que isso vira. Nunca pague o mínimo, Exato. Sempre pague a fatura inteira. Quando na verdade o cartão de crédito tem vários benefícios, né? Você tem as milhas, que é real, quando você utiliza bastante o cartão de crédito, as milhas elas voltam em dinheiro, então você acaba tendo um desconto bom, né? Considerando que você usou parte do seu dinheiro para poder, de repente, passagem de avião, trocar até eletrodoméstico. E outro benefício é que você tem 30 dias para pagar suas contas, né? O cartão te dá gratuitamente, nos cartões hoje que você não tem anuidade, te dá gratuitamente 30 dias para você pagar uma conta que era de repente para você pagar hoje. E você ganha tempo, você ganha fôlego, você ganha margem para poder ter mais flexibilidade na hora de administrar suas finanças. Só que qual que é o problema? A gente pode se embananar, a gente tem tempo para pagar, a gente tem 30 dias para pagar, a gente tem um limite de cartão que é mais do que a gente ganha, e isso faz com que as pessoas se embananem todas com relação ao cartão de crédito. O que acontece é que quanto maior for a sua renda, mais o banco vai te dar de crédito para você gastar. Então, o grande erro das pessoas é ver o limite do cartão de crédito, às vezes 10 vezes maior que o salário, e a pessoa acha que aquele limite é todo dela. Então, 2 dicas que eu posso te dar. Tenha somente um cartão, não tenha múltiplos cartões, né, que a pessoa fica gastando e perde o controle dos cartões. E não tem um limite muito maior do que o seu salário, do que a sua renda. Então, aliás, tem um limite de tipo 1/3 da sua renda. Mas um controle que você pode fazer é o seguinte: Matheus, eu ganho 3 mil reais. Você pode colocar o seu limite do cartão para, talvez 2 mil, 1.500, porque você já paga talvez 1.000 de aluguel. Então, você pode usar totalmente o limite do seu cartão para colocar e ajustar suas contas a pagar. Legal. Estourou, Matheus, não tem mais limite? Bicho, se vira, né? Você tem que controlar para que dure um mês inteiro. Muito bom mesmo. Terceira dica financeira bosta. Você precisa de um consultor financeiro para ter sucesso nas finanças. Gente, essa é muito boa, porque a gente trabalha hoje como consultor financeiro. E eu não acho que o consultor financeiro é essencial para você ter sucesso nas suas finanças. Eu acho que todo mundo é plenamente capaz de se dedicar sozinho, estudar sozinho, melhorar suas finanças sozinhos. Essa questão da dependência é algo que não é positiva em nenhum aspecto da sua vida. Você não precisa de ajuda de ninguém para você se resolver em nenhum aspecto da sua vida. Mas tem gente que às vezes precisa de um auxílio maior, precisa de acompanhamento, e aí procura um consultor financeiro. Eu acho que um consultor, e a gente é consultor, é essencial? Não é essencial. Mas estamos aqui, né? Eu acho que o consultor financeiro tá mais para uma autoescola, entendeu? É alguém que vai te acompanhar por um tempo. Te orientar. Talvez, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Ele vai te orientar, ele vai te formar. Pode ser que seja um bom investimento para você economizar tempo. Exato. Para você ganhar informações rápido. Com certeza, eu acho que não é essencial, mas é um atalho brutal. Mas eu não acredito que só porque você fez a autoescola, você vai precisar de motorista pro resto da vida. Eu acho que os conceitos de finanças, se você se dedicar, eles são simples o suficiente para você entender e você próprio tomar as decisões. Por que a gente acha que um risco é você terceirizar as decisões? Porque no fim das contas, quem que vai arcar se uma decisão for boa ou errada? É você. Então, se o seu consultor financeiro está falando A ou B,
Se você não assume as responsabilidades pela sua escolha, se lá na frente der alguma coisa errada ou diferente do que ele falou, você pode culpar. Exato. Então, cara, seja adulto, entenda as decisões e tome por você. Excelente. Quarto conselho que a gente ouviu e que não é muito positivo é: investimento é coisa de rico. O que você tem a falar sobre isso? Cara, eu acho que eu levei muito tempo para começar a investir, né, principalmente em ações. Porque eu pensava o seguinte: mas eu vou colocar 3 mil reais lá, 4 mil reais lá, eu prefiro juntar uma quantidade maior e aportar tudo de uma vez. Exato. E eu fico pensando que quando eu comecei a investir lá com meus 18 anos de idade, se todo mês eu tivesse essa disciplina de ter comprado uma ação, 2 ações, às vezes 50 reais, às vezes 10 reais, às vezes 100 reais, eu poderia já ter um patrimônio talvez muito maior que eu deixei parado na renda fixa, esperando o momento de eu ter um grande patrimônio. Exato. Então, assim, às vezes a gente tem... o que acontece? Como o mercado financeiro movimenta muito dinheiro, a gente acredita que as pessoas precisam ter muito dinheiro para poder entrar no mercado financeiro, na bolsa. E, na verdade, isso não é verdade. Você consegue, com centavos até, comprar uma ação. Então, assim, investimento não é coisa de rico, certo? Muitas pessoas ficam ricas com investimentos e, aliás, é uma excelente ferramenta para alavancar a velocidade com que você constrói a sua riqueza, mas não é coisa de rico. Apesar de lá ter muito dinheiro, não é coisa de somente pessoas ricas. Então, o primeiro mito que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas é que investimento é coisa de rico. Deixa eu contar para vocês, é muito mais coisa de quem estuda e quer buscar conhecimento do que coisa de rico. Certo? Não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem muito mais a ver com a informação que você tem buscado e o conhecimento que você tem, certo? O mercado financeiro não é lugar de ignorante e as pessoas que não têm conhecimento sobre o que está fazendo não devem colocar seu dinheiro lá. Então, se você não sabe o que é uma ação, como investe, qual é o prazo, qual que é a perspectiva para esse dinheiro, não coloque seu dinheiro nisso, certo? Não tem a ver com quanto dinheiro você tem a ver com quanta informação e conhecimento você tem. Você pode ser uma pessoa que não tem muito dinheiro e investir porque você tem muita informação e conhecimento. A gente tem casos, por exemplo, nos Estados Unidos, que o cara era frentista de posto, trabalhava em posto de gasolina, ele não tinha uma grande renda, mas quando ele veio a falecer, a família descobriu que ele tinha lá mais de 8 milhões de dólares investido em ações que ele veio acumulando ao longo da vida. É gênio. É genial. Então, cara, vá atrás, aprenda, mas comece rápido. Quinto conselho tem muito a ver com esse, certo? Quem nasce pobre não consegue ficar rico. Cara, é muito mais fácil você pensar que só porque você nasceu numa casta pobre, numa sociedade pobre, você nunca vai conseguir galgar. É mais confortável pensar assim. Mas, cara, a gente tem a história de N pessoas que saíram de condições piores do que a sua e conseguiram o sucesso financeiro. Qual foi o diferencial delas? Não tem a ver com quanto dinheiro você nasce, tem a ver com quanto de informação e conhecimento você busca ao longo da sua vida. Tem gente que acredita que o ensino tradicional é o suficiente para poder dar pra gente qualidade de vida, conforto, segurança e riqueza, né? Mas não, o ensino tradicional não é suficiente, aliás, é muito longe de ser o suficiente para ensinar a gente a enriquecer. Né? O conhecimento que faz a gente enriquecer não está na escola. O conhecimento que faz a gente enriquecer muito provavelmente está na cabeça das pessoas que conseguiram enriquecer. Então a gente tem grandes livros, grandes autores, pessoas que nasceram pobres e ficaram ricas e compartilham esse conhecimento com a gente. A grande questão pouca gente está disposta a buscar esse tipo de conhecimento, gente. Então, assim, deixa eu contar para vocês, falando muito sério agora, presta atenção, olha aqui no meu olho. Não é a escola, o conhecimento da escola que vai fazer você enriquecer. É o conhecimento de pessoas que já ficaram ricas que vai te fazer enriquecer. E você tem acesso a esses cérebros, os cérebros mais geniais do planeta, através dos seus livros. Então, quando a gente indica para vocês lerem livros, irem atrás de conhecimento, é porque a gente acredita que quem nasce pobre consegue enriquecer desde que tenha a informação correta e o conhecimento correto. Acontece muito que a gente acha que é o suficiente, daí a gente vai para o ensino tradicional, e o ensino tradicional ensina a gente a arrumar um emprego, e a gente arruma um emprego achando que vai ficar rico, e quando ele já está lá com seus 40 anos, percebe que aquele emprego não foi suficiente para enriquecer. E aí fala, porra, eu nasci pobre, eu devo morrer pobre mesmo. Quando na verdade o caminho que você trilhou, que você escolheu trilhar, foi o caminho do não enriquecimento, entendeu? Não tem nada de errado com o fato de você ter nascido pobre. O que tá errado é o tipo de informação que a gente busca na nossa jornada, durante a nossa vida. E aí? Qual que é a última?
A última é: se você quiser ser bem sucedido, precisa arrumar um emprego. Esse é um grande problema, né? Uma vez eu ouvi de um cara, de um mestre meu chamado Jim Rohn, ele falava o seguinte: Matheus, lucro é melhor do que salário. Salário é bom porque paga as contas, mas vai passar a vida inteira pagando as contas. Então o que eu aconselho? Cara, trabalha das 8 às 6 para pagar suas contas. O que você faz no horário comercial, você ganha um salário que é para pagar suas contas. Só que começa alguma coisa no seu tempo parcial, não chega em casa, abre uma cerveja, se joga na Netflix e fica lá para sempre, né? Começa a você trilhar a sua renda extra, o seu negócio paralelo das 6 horas para frente, das 6 às 10, das 6 às 11 da noite. Por quê? Porque o que fez a gente sair de uma condição de uma advogada e de um contador bem formado, a gente tem boas faculdades públicas, a gente tinha bons empregos, mas mesmo assim, tendo boas faculdades e bons empregos, isso não era suficiente para dar uma vida boa pra gente, uma vida confortável, a gente só simplesmente pagava as contas. Então foi o que a gente construiu depois das 6 horas da tarde, principalmente agora são 9 e 10 da noite, é isso que a gente está fazendo agora que vai aumentar a nossa fortuna. Já construiu a nossa fortuna e vai aumentar mais ainda. É isso. Galera, se você gostou desse vídeo, então aproveita, comenta aqui embaixo o que você mais gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo se você já recebeu algum outro conselho financeiro que foi meio bosta, você seguiu e se ferrou durante o caminho. Curte o vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e a gente se vê na próxima semana. Beijo!